Oitavo ano, nós estamos estudando os conjuntos numéricos. Nós vamos falar agora um pouco sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união de todos os outros conjuntos que nós já estudamos. Ele é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, e nós temos todos os números positivos e o zero. Ele é o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto formado pelos números naturais, e acrescentando o conjunto dos números negativos. Ele também tem o conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, os números decimais, os números fracionários e os números que são dízimo periódica. Aqui são os decimais finitos, aqueles que têm fim. E os números decimais que são periódicos é aquele que tem repetição. Então, dentro desses três conjuntos, nós temos um conjunto único: conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros e conjunto dos racionais. E temos o conjunto dos números irracionais. Os irracionais são todos os números que não entram em nenhuma dessas classificações. Ele não é número natural, ele não é número inteiro e ele não é número racional. Ou seja, ele é formado pelos números que são dízimas não periódicas. Dízima não é aquele número infinito que você divide e sempre tem um número depois? Se ele está falando que não é periódica, está dizendo que não tem repetição. Ou seja, nós temos decimais infinitas que não possuem uma repetição após a vírgula. 0, 1, 2, 3, negativo, números decimais finitos, números fracionários, todos eles vão entrar no conjunto dos racionais. Quem entra no conjunto dos irracionais? O número π, que é uma constante. As raízes, que não são exatas, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 5. Números como, por exemplo, 1,2345537 e assim por diante. Observe que depois da vírgula, você não tem uma repetição. Você não sabe qual é o próximo número. Então, sempre que isso acontecer, você não souber qual é o próximo número nesse número decimal, nós chamamos isso de conjunto dos irracionais. E quando você junta esses dois conjuntos, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, você tem um conjunto maior que nós chamamos de conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Lembrando, o conjunto dos números racionais são todos os números naturais, todos os números inteiros, todas as frações finitas, aquelas que têm fim, todos os números fracionários e todas as dízimo periódicas, aqueles que não têm fim, mas têm repetição. E o conjunto dos irracionais é aqueles números decimais que após a vírgula não têm fim. Geralmente eles são marcados com reticência, 3 pontos, e eles continuam aleatoriamente. Você não tem como saber quem é o próximo número. Pode ser qualquer número. Nós já trabalhamos várias operações matemáticas. Nós vamos rever mais um pouco sobre a radiciação, principalmente quando ela envolve números decimais. Nós sabemos que a radiciação ela é formada pelo índice, que pode ser qualquer número acima de 2 para cima. Quando é 2, geralmente ele não aparece, nós chamamos de raiz quadrada. Nós temos o símbolo, que chama radical. Nós temos o número que está lá dentro, que nós chamamos de radicando. E a resposta é a nossa raiz. A raiz terceira de 8 é 2. Por quê? Porque o índice é 3, então 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 3 vezes é 8. A raiz terceira de 216 é 6, porque o índice é 3. 2 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 6 3 vezes é 216. A raiz quadrada de 1024 é 32. Observe que aqui o índice não aparece, então ele é 2. Se você multiplicar 32 duas vezes, 1024. E quando é fração? Raiz quadrada de 1 sobre 4. É o mesmo processo.
Que número que eu multiplico 2 vezes que é 1? 1. Que número que eu multiplico 2 vezes que é 4? 2. Então, a raiz quadrada é 1 sobre 2. E quando eu tenho uma fração, 0,49, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa fração, esse número decimal, aliás, quando eu tenho um número decimal, eu vou transformar ele em fração. Observe que aqui ele vai utilizar números racionais, ou seja, fração, número decimal finito. Como eu posso escrever um número decimal finito em forma de fração? Imagina o número sem vírgula, ele vai ficar 49, e no denominador, você vai escrever 1, acompanhar 2 zeros, porque o 4 e o 9 está depois da vírgula. Então, ficamos com a raiz quadrada de 49 sobre 100. Raiz quadrada de 49, você sabe que é 7, e a raiz quadrada de 100, você sabe que é 10. Então, você divide 7 por 10 e encontra 0,7. Isso quer dizer que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49. Nós temos agora o número 10,24. Eu tenho um número decimal. Sem a vírgula, ele vai ficar 1024 no numerador. E no denominador, 100, porque depois da vírgula tem o 2 e o 4, dois números, então você acrescenta duas vírgulas. 1024 e 100. Qual é a raiz quadrada de 1024? Nós já vimos isso, 32. E a raiz quadrada de 100? 10. 32 dividido por 10 é 3,2. Então, a raiz quadrada é 3,2. Se você multiplicar 3,2 por 3,2, você encontra 10,24. E a raiz quadrada de 16 sobre 25? Raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz terceira de menos 27 sobre 729. Se é ímpar o índice, você pode fazer o cálculo quando o radicando é negativo. Se for par, você não pode. Eu vou repetir o negativo. A raiz terceira de 27 é 3. A raiz terceira de 729 é 9. Por quê? Se você multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, 27. 9 vezes 9 vezes 9, 729. Resposta, menos 3 sobre 9. Mas eu ainda posso simplificar essa fração. Eu posso dividir 3 por 3 e 9 por 3. Resposta, 1 sobre 3, divide 1 menos 1, aliás, sobre 3. Bom, essa foi uma pequena aula apenas para a gente relembrar alguns conceitos importantes sobre radiciação e potenciação junto, e para entender que os números do conjunto dos reais é formado pelo conjunto dos racionais e pelo conjunto dos números irracionais. Bons estudos para vocês!